Bom dia pessoal, bom dia. Hoje vamos falar a parte mais prática, mais teórica, né? Prática a gente já fez e o dia tá muito bonito hoje e vamos falar um pouquinho mais sobre a coluna vertebral, sobre a importância do trabalho da coluna vertebral. Como é importante a gente entender que apesar da gente muitas vezes fazer exercício por uma vida inteira, porque eu fiz muito exercício, sim, eu trabalhei muito exercício, mas todo o exercício que eu fazia, ele não tinha, primeiro, não tinha uma constância aquele exercício e ele era dedicado a esporte e não à minha coluna. Os exercícios que a gente pratica num esporte, numa academia, do Pilates e etc., são exercícios que não vão ajudar a gente quando a gente está numa crise de dor. Isso a gente precisa entender. Quando a gente está numa crise de dor, a gente primeiro precisa eliminar a crise de dor, para depois a gente começar a fazer um trabalho de recuperação e, por último, é que a gente vai alcançar as resistências maiores. Mas eu não estou falando de um músculo como deltoide, como bíceps, tríceps, não estou falando disso. Obrigado pelos corações maravilhosos mandados para mim. Bom dia, Beatriz. Aqui no TikTok eu não consigo ler os nomezinhos porque vem tudo user isso, user aquilo, sabe? Então é mais difícil. Então, gente, quando a gente vai fazer um trabalho especial para a coluna vertebral, a gente vai pensar mais focado no músculo menor que existe na coluna. Vocês pensam que existem músculos mais longos e músculos mais curtos. Existem músculos com fibras musculares diferentes. Aliás, existem dois tipos de fibra muscular, a fibra rápida e a fibra lenta. Tá? Uma fibra que é mais de explosão e tem uma fibra de mais resistência. Uma fibra que ela é mais de manter a estrutura parada e tem uma fibra que é mais de fazer um movimento. Então essa diferença, às vezes o músculo tem as duas fibras ou tem mais uma do que outra. Então a gente precisa saber exercícios que façam uma variação entre isso. Na nossa coluna, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa coluna. Na nossa coluna, ao redor da nossa coluna, tem músculos muito pequenos chamados multifídios. Os músculos multifídios. Bom dia, Bina. Tudo bem com você, Bina? Minha companheira de trabalho está com 3 hérnias de disco no pescoço. Com exercícios, pode resolver? Sim, inclusive ontem fizemos os exercícios para pescoço. E está ainda no YouTube, tá? Você entra no meu canal do YouTube, você vai encontrar lá exercícios para pescoço. Resolve muito rápido o exercício para pescoço, tá, gente? Muito, muito rápido mesmo. Porque o que acontece? Geralmente o pescoço a gente deixa sempre para depois, assim. As coisas de pescoço a gente acha que não é possível resolver porque a gente acha perigoso e uma série de coisas lá que a gente acha, sempre achismos, né? E na verdade não, o pescoço dá para resolver muito, muito tranquilo também. Ela quer operar. Olha, ontem eu falei com um professor aqui, o professor Ricardo, que ele ensina sobre bitcoins e tal, mas ele operou, fez cirurgia do pescoço, botou parafuso, e ele diz assim, olha, melhorou um pouco, mas continuo com dor. Foi o que ele me falou ontem. E é o que todas as pessoas falam, você vai fazer cirurgia? Quando você faz cirurgia, você está realmente colocando o seu corpo em digamos assim, um estado novo, né? Ele vai passar para um estágio novo de vida, ou de morte, até vou dizer, porque os parafusos não são vivos. Bom dia, Francisca. Bom dia, fisioterapeuta Rosiane. Tudo bem, Rosiane? Então, olha aí, a gente muito feliz de ter colegas aqui assistindo a live. Então, quando a gente faz cirurgia, gente, você imagina, se você tem um tecido, o seu corpo, todo ele funciona muito bem assim como está. Mas, se você fizer um corte na mão, vamos imaginar que você faz um corte na mão.
Depois que você faz um corte, surge uma cicatriz. Eu tenho várias cicatrizes de cortes, né? Então, quando eu tenho um corte, naquele lugar da cicatriz, vocês vão perceber que o movimento naquele local da cicatriz, ele é um movimento mais restrito e não mais amplo. Então, se você faz qualquer tipo de corte nos tecidos do nosso corpo, esse corte, quando gera cicatriz, quando ele cicatriza, ele enruga mais a pele naquele local, a pele fica mais aderida. E aí você tem que fazer um trabalho de liberação dessa cicatriz. A cicatriz tem que ser liberada, então tá ali o corte, fica aquela cicatriz, você tem que melhorar a aderência, né? Tem que tirar aquela aderência, aquela coisa grudada que fica a cicatriz. Se você não faz isso, você vai perder movimento, você vai ter uma restrição de movimento. Agora imagine você fazer isso, esse corte na sua coluna, na sua cervical. Você vai ter uma redução, você vai ter uma restrição maior. Claro que tem que olhar realmente qual o estado que está a pessoa. Gente, eu tenho um aluno que o estado dele, quando eu olhei a cervical dele, eu fiquei apavorado. Ele mandou os exames para mim. E eu não sei se eu posso falar o nome dele, eu vou chamar ele de I, né? O senhor I. Ele, porque todos os meus alunos são da terceira idade, né? 40 anos para frente, para mim, já, né? 40 anos, 50, ele tem mais de 60 anos. Então, quando ele chegou e mostrou aquele exame de pescoço, você vê que as vértebras estão todas deslocadas, tem uma anterolistese incrível, você tem hérnias de disco tocando o sacro dural, tocando a medula, tudo isso. E ele estava sentindo o que? Formigamento nos dedos, não tinha mais a sensibilidade nos dedos, estava perdendo a sensibilidade nos dedos, além de toda a dor que isso produz, né? Então o que aconteceu? Ele entrou para o meu programa de exercícios e começou a praticar. Essa semana foi quando que a gente teve aula. A gente teve aula na quarta-feira, né? E que a gente tem aula uma vez por semana para a gente ver dúvidas, tirar dúvidas e conversar um pouquinho. E então o Ivo falou assim, ó, que ele melhorou 70% dos formigamentos. E faz o quê? Ele faz 3 meses que ele está dentro do programa. E ele melhorou 70% dos formigamentos. E ele diz assim, hoje eu só sinto formigamento quando eu presto atenção no meu braço, porque quando eu lembro que eu tinha um formigamento, é que eu vou perceber se tem ou não. Ou seja, não incomoda mais ele. E ele fez apenas 3 meses de acompanhamento de exercícios comigo. Então você veja, por muitas vezes a gente acredita que não tem mais cura. Então se você acredita que não tem mais cura, ela diz aí, né, que ela quer fazer a cirurgia, bom, tem gente que chega e diz para mim, eu tô com um problema aqui, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hernia de disco, e eu tenho anterolistese, e eu não tem mais solução. Quando a pessoa diz por si mesma, ela diz, não tem mais solução, o que eu vou dizer? Né? Praticamente ela está se suicidando. É só isso. Ela resolveu que não vai mais lutar pela liberdade de movimento dela. Ela decidiu que vai se suicidar. É isso. Tá? Porque ela decidiu que ela vai fazer um corte no seu pescoço e tudo mais. Aí você vai dizer assim, não, porque não é se suicidar, não. Não, o suicídio que eu estou falando é no sentido da pessoa dizer que não tem mais como, não tem mais solução. E é a mesma coisa assim, ó, você está com dificuldades financeiras, aí você diz, não tem mais como. Eu não tenho mais como pagar as contas, eu não tenho mais como sair disso tudo, tá? Aí simplesmente a pessoa está fazendo o quê quando ela fala isso? Ela está abandonando a sua própria vida. Você abandona as soluções que existem, você para de procurar. Manda ela assistir uma live comigo, vamos ver o que acontece. Então, a gente não pode chegar num estado da nossa vida e dizer, não tem mais chance. Se você está vivo, você ainda tem chance. Só para de ter chance durante a vida quando tem a morte. Antes não.
Então sempre tem algo que você pode fazer. Talvez você não consiga curar 100%, talvez você consiga uns 70%, como o I falou, mas 70% já é muito melhor do que nada, do que dizer, eu vou para uma cirurgia, não tem mais o que fazer. Além de que a cirurgia vai pegar o seu bolso muito mais do que uma fisioterapia. Vai pegar mais mesmo. Quando o pessoal chega aqui e diz assim, nossa, é muito caro, sessões de fisioterapia toda semana fazer, eu vou gastar demais. Sério. Vai para a cirurgia, gasta uns 30 mil assim na facada direto e mais. A fisioterapia vai resolver o seu problema. A cirurgia vai amputar o seu corpo, vai amputar, você vai tirar um pedaço do seu corpo. Você vai criar uma cicatriz no seu disco. O disco vai ficar com cicatriz, igual cicatriz de mão, assim, sabe a cicatriz de mão que enruga tudo e fica daquela cicatriz profunda. E essa cicatriz, ela vai ter aderência. E lá dentro do seu corpo não tem fisioterapeuta que consiga colocar a mão e tirar a aderência lá dentro. Então, cirurgia, na minha opinião, não é a última coisa a se fazer, é uma coisa a não se fazer. Não se faz cirurgia. De coluna, não se faz. Olha, eu conheci o Dr. Quintanilha. Eu tive aulas com o Dr. Quintanilha, que é um grande mestre, um médico maravilhoso, que ele trouxe cirurgias fantásticas, conhecidas no mundo inteiro, a cirurgia do Dr. Quintanilha. Tive aulas presenciais com ele. E, gente, naquela época era o que se tinha. Mas hoje evoluímos muito no nosso conhecimento. Nós evoluímos muito no conhecimento do nosso corpo. Plasticidade neural que a gente nem acreditava que existia antes. Hoje se sabe que o exercício físico melhora até mesmo a capacidade de raciocínio de uma pessoa. Então, quantas coisas que a gente tem com exercícios corretos, com fisioterapia correta, você vai melhorar o seu corpo. Agora, você chegar e já se jogar para uma cirurgia, dizer assim, vou dizer, você não quer fazer fisioterapia, né? Então aí você vai para a cirurgia, depois vai ter que fazer fisioterapia igual. Vai ter que fazer, ou vai ter que gastar com musculação, ou todas essas coisas aí. Vamos ver o que mais você fala aqui. Você falou que ela não quer operar. Se não quer operar, manda assistir comigo. Gente, cirurgia dá medo mesmo. Cirurgia, olha, eu tive 4 hérnias lombares, apesar de praticar muito exercício. Mas eu praticava exercício aos 21 anos, né? Depois casei, parei de praticar exercício e me joguei aí na vida. E a gente acha que o exercício que a gente praticou, isso é muito interessante, sabe? A gente acha que o exercício que a gente praticou quando era criança serve para agora. Isso é muito engraçado. O exercício que a gente praticou quando era criança servia para quando a gente era criança. É mais ou menos o seguinte: você acredita que aquilo que você comeu quando era criança serve para não comer mais agora que você é adulto? O exercício é o alimento do corpo de vocês. Então, se você acha que tudo que comeu quando criança sustenta você hoje, você vai passar fome hoje. Aí você para de comer hoje porque até os 20 anos você comeu bem. Não é assim que você faz. O que você faz? Você continua comendo todos os dias, porque esse corpo que você tem, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, ele é vivo. Então, para não morrer o corpo, você tem que criar uma coisa chamada manutenção do corpo. E como você mantém o corpo vivo? Respirando, batendo batimentos cardíacos, descansando à noite, dormindo bem, tomando um bom café da manhã, se alimentando, tendo algumas práticas de exercícios. Sim, práticas de exercício, de movimento. Não precisa ir para uma academia. Você precisa fazer um exercício e aprender isso que eu ensino. Eu ensino como fazer exercício em casa para você ter manutenção do seu corpo.
A economia financeira que você tem, se você gosta muito de falar de dinheiro, assim, a economia financeira que você tem por fazer exercícios 10 minutos por dia é muito grande. Por quê? Não vai mais precisar ir para o médico, não vai mais precisar fazer exames, não vai mais precisar tomar medicamento para dor. Só essas coisinhas aí, conta, põe no papel, faz a conta, quanto você gasta hoje de exames, quanto você gasta hoje de medicamentos, quanto você gasta hoje de tempo indo para o médico, voltando do médico, indo até, desculpa isso, mas indo até para fisioterapia, você gasta tempo indo para esses lugares. Você gasta tempo. Claro que às vezes você precisa ir para uma fisioterapia, para uma massagem, para alguma coisa, claro, porque é manutenção também. Você também tem manutenção. Mas os gastos vão reduzir muito quando você faz algo que até o seu fisioterapeuta diz para você fazer. Que é todos os dias, fazer um pouquinho todos os dias. Não adianta você pegar, fazer uma pratada enorme de comida hoje, comer horrores hoje, vai passar mal. Não adianta fazer um monte hoje de comida, comer um monte hoje e dizer que isso vai garantir você para o mês inteiro. Todo dia você tem que fazer um pouquinho de comida e comer em horários exatos, tem que ter horários para isso. E aí você todo dia tem que comer um pouquinho. Isso vai manter o seu corpo em atividade. Bom dia, Rosane. Vai manter o seu corpo ativo, porque todo dia tu come um pouquinho. A mesma coisa exercício. Não adianta você pegar e fazer aí, fim de semana agora, feriado, eu vou correr. Aí você corre aí 10, 20 quilômetros um dia e você achar que o mês inteiro não precisa mais correr. Primeiro porque se você não corria e correr 20 quilômetros num único dia, no outro dia tu vai estar acabado, né? Você não tem resistência. Então tudo tem que ser gradual e tem que ter manutenção. Tem que seguir para esse ponto, manter o seu corpo em atividade. Como você mantém todo dia, você dorme, todo dia toma banho, todo dia você lava a louça na sua casa, se não lavar. O que acontece quando não lava a louça? Acumula tudo. Então é todo dia, esse negócio é vivo. Todo dia respira, todo dia bate o coração, todo o dia você tem que caminhar, todo dia você tem que se movimentar, todo dia você tem que evacuar, todo dia você tem que fazer xixi, todo o dia. E se você acha que está muito difícil, então te mata de uma vez, morre, né? Porque a vida não é ficar parado, a vida é movimento, isso é viver. E mais, vida é pressão. Se você diz assim, eu estou com muita pressão no meu trabalho, eu vou lhe dizer uma coisa, que se seu trabalho não lhe desse pressão, você não estaria se desenvolvendo no seu trabalho. Tudo na nossa vida precisa pressão. O sangue flui dentro do nosso corpo por conta da pressão que nós temos. Se você não tiver pressão, você não tem vida. E a vida acaba quando a pressão do seu corpo desaparece. Se você perder a pressão sanguínea dentro do seu corpo, já era. Respirar é colocar pressão para dentro do corpo. Você precisa de pressão. Então, se é muito para você colocar 5, 10, 15 minutos por dia de exercício na sua vida, isso significa que você não entendeu a vida. A vida é todo dia você tem que fazer um pouquinho. Todo dia você tem que se alimentar, dormir, tomar banho. Você não vai se alimentar uma vez só, vai se alimentar várias vezes. Você tem que pegar sol todos os dias ou quando tem sol, né? Você precisa pegar sol e você precisa fazer movimentos. Se você não come um dia, a gente chama de jejum. Se você não faz exercício um dia, também é um jejum. Se você ficar sem fazer exercício uma vida inteira, isso vai lhe causar um problema
cedo ou tarde, porque é a mesma coisa que ficar sem se alimentar. Se você não comer, não se alimentar um dia inteiro, isso vai produzir em você fome. E qual é que é a fome dos músculos? Eles ficam fracos, eles amolecem, eles perdem força. E aí quando você vai precisar deles, eles não têm força e eles rompem. E quando o músculo da coluna rompe, a dor é intensa, porque o músculo da coluna ele é pequeno. Se você rompe um pouquinho de músculo aqui, que são músculos grandes, esses músculos que temos aqui, tu sente muito pouco quando rompe aqui, porque o músculo é grande. Então a dor, dá dor também, mas é um rompimento que tu suporta mais. Agora o músculo lá da coluna, quando ele passa por um rompimento, quando tem uma distensão, aquele músculo, ele leva muito tempo para se reconstituir, 15 a 20 dias para reconstituir um músculo da coluna com rompimento, e você sente muito mais dor. E o pior de tudo, essa dor é lá interna no seu corpo, é lá dentro. Então, dificilmente o fisioterapeuta vai conseguir colocar a mão lá para ajudar você. E aí entra a parte de exercício. É o exercício que vai conseguir ativar aquele músculo, ativar a circulação, nutrir o músculo para ele recuperar. E mais, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou a favor de choquinho. Sabe por quê? Porque ele não atinge a parte mais profunda da musculatura dos multifídeos. Ele não chega até lá. Para chegar até lá, a gente teria que colocar agulhas, tá? Agulhas de acupuntura, aprofundar essas agulhas, chegar ao nível do músculo, que aí a gente vai ter que ir meio às cegas achar o lugar, e então colocar os eletrodos para passar energia aí e tal, para reduzir dor. Mas de qualquer forma, isso não muda a estrutura em que seu corpo está. De qualquer forma, você tem que passar por um processo de exercício. Lembrando aqui, nós temos 3 fases no tratamento da hérnia de disco. A primeira fase é a fase de que você chega com dor para tratamento. Nessa fase tem que eliminar a dor. Quando elimina a dor, quando a dor some, o paciente some. Esse é um problema muito sério para nós fisioterapeutas, para mim fisioterapeuta, que o paciente, quando elimina a dor, ele some da nossa frente. Ele não vai mais, ele não volta para a fisioterapia. E às vezes não volta uma semana, na semana seguinte volta porque a dor voltou. Por que voltou a dor? Porque, é lógico, não saiu do período de eliminação de dor. Quando você elimina a dor, você entra para um período de recuperação. Porque aí, quando você não tem mais dor, que o fisioterapeuta vai conseguir colocar para você exercícios que alcançam aquelas áreas que você tem com problema, que está rompido, que está distendido, que está precisando de ajuda. Porque se você tem dor, você não consegue esticar o braço porque tem dor no cotovelo. Como que o fisioterapeuta vai fazer o alongamento do seu músculo se você não consegue esticar o braço porque tem dor? Então, primeiro a gente luta por eliminar a dor. Eliminou a dor, você não está curado, você só está sem dor. E aí você tem um período de mais um mês aí para trabalhar a musculatura, fortalecer, alongar, para que tudo isso se restabeleça. Então é um período de recuperação. E o último dos períodos é o período que você vai botar resistência a essa musculatura. Porque depois que ela se recuperou, que ela estica e tudo mais, ela ainda não está resistente. Ela pode romper novamente. Então você vai trabalhar a resistência. Gente, isso é um trabalho, às vezes, dependendo do caso, para a coluna, de 12 semanas a 17 meses. Período assim. Até mais, às vezes, dependendo do caso. Então, vocês não podem pensar que vocês resolvem problema de coluna do jeito que vocês têm resolvido até hoje, que vai até a farmácia e toma um medicamento. Daí você vai para a fisioterapia pensando que está tomando medicamento, pensando que é a mesma coisa. Eu vou lá, eles me fazem alguma coisinha lá e eu saio de lá sem dor. Se você está com esse pensamento, você está querendo usar a fisioterapia como paracetamol.
Tá? Aí você tá mal mesmo. Paracetamol aí. Você tá mal. Vamos ver, estou com dor no pé. Fascite plantar, né? Fiz gelo, que mais? Fiz gelo ontem e não aguento de dor. Fascite plantar. Eu vou explicar para você sobre a sua fascite plantar, né? Seu nome é Roberta. Roberta, ó, é Roberta, né? Acho que é. Acho que é Roberta. Bom, vamos lá. A fascite plantar, ela é um resultado do desalinhamento da sua coluna lombar, tá bem? Então, na coluna lombar você está com um desalinhamento, desalinhou, e então a inervação ela está irritada. E essa irritação dos nervos principalmente o nervo ciático, faz contrair os músculos debaixo do pé. Enquanto você não liberar a sua lombar, a sua fascite plantar, ela pode não melhorar. Agora, prestem atenção, existe fascite plantar causada por lesão local. Eu já tive esse tipo, que ocorre quando você estende o pé muito rapidamente. Então, tem que esperar um período de 10 a 15 dias para que os tecidos voltem a cicatrizar, né? Voltem ao normal e a dor passe. Não tem o que fazer. Quando você usou o gelo, você fez uma espécie de anestesia do local. Você anestesiou o local. Por isso que o gelo funcionou, porque você parou de sentir. Seria a mesma coisa que tomar um anestésico, tá? A vantagem do gelo sobre o anestésico é que não tem o efeito colateral que tem. Não, o anestésico, quando você toma um anestésico muito forte, ele se espalha pelo corpo todo. E você utilizando o gelo nessa região, você simplesmente usou só o amortecimento dessa região. Mas é um amortecimento causado pelo gelo e você não resolveu o problema. E como vai se resolver o problema? Vamos imaginar o seguinte, o seu pé ele está lá no final da perna, né? Ele está lá embaixo. E você tem que começar a soltar no quadril. Soltando o quadril, soltando o joelho, você vai começar a ter resultado de soltar o pé. Mas enquanto isso não acontece, utilize bolinha de tênis. Você vai colocar uma bolinha de tênis no chão e você vai movimentar o pé assim em cima da bolinha de tênis. Vai fazer um movimento, tá? Mesmo sentado, você pode estar sentado fazendo esse movimento ou pode estar em pé fazendo movimentos assim embaixo do pé. Procure alguém que massageie a sua perna de cima até embaixo para soltar a musculatura, para soltar a inervação. Tá? Faça movimentos contínuos. Hoje a gente fez aqui um exercício muito bom para isso, que eu vou lhe mostrar agora, tá? Esse exercício aqui, ó, você vai colocar a perna assim em cima de uma cadeira e você vai fazer esse exercício aqui, ó. Ele é um exercício muito simples, mas ele vai alongar a sua perna aqui na parte do quadril. Você pode fazer isso de um lado, depois fazer isso do outro. É só um começo, tá, gente? Isso aqui não é um tratamento total para fascite plantar. Estou só mostrando que se você fizer esse exercício aí, você já vai ter um resultado bem melhor. Mas eu alerto, provavelmente você tem hérnia de disco e essa hérnia de disco está causando essa fascite plantar aí. Libera sua lombar para melhorar a sua hérnia de disco, a sua fascite plantar. E o que mais? Bom dia, meu exame deu fascite plantar crônica. É horrível. É horrível, só que examinaram só o pé, não examinaram o seu quadril. Essa é a falha das coisas. A falha que nós estamos tendo hoje em dia os exames são feitos nos locais que doem. E eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês entendem de eletricidade, de eletricista, vocês estão vendo a lâmpada acesa ali, né? Se essa lâmpada apagar, você vai pensar, apagou a lâmpada, eu vou trocar a lâmpada. Aí você vai e troca a lâmpada.
E aí você troca a lâmpada e ela continua apagada. Aí o que você pensa? Não é a lâmpada, né? É alguma outra coisa. E aí você vai examinar os fios. Você examina todos os fios e os fios estão todos íntegros. E aí você o que pensa? Deve ser o disjuntor. Então eu vou no disjuntor lá, testo o disjuntor e ele está tudo íntegro também. Então deve ser alguma coisa antes disso. Vocês entenderam a lógica? Então se você tem fascite plantar, você vai e faz o exame lá no pé. Se não tem rompimento de tecido no pé, então você deveria fazer uma eletromiografia para poder saber se é o tecido. Se o exame que você fez não foi eletromiografia, então você não fez o exame do pé para saber se tem tecido rompido. Bom, depois que você faz ultrassom, também pode fazer um exame com ultrassom, mas você tem que saber se o tecido tá bom, se o músculo tá rompido ou não. Se você não praticou um esporte, desculpe aí, pessoal. Se você não praticou um esporte ou fez alguma coisa com o pé que você estendeu, então a fascite plantar talvez venha mais de cima. Você pode até ter alguma canelite, você pode estar tendo cãibras à noite. Se você tem cãibras à noite, mais indício de hernia de disco, né? Mas tem que ir analisando cada vez mais acima, como a lâmpada. A lâmpada não acendeu, vamos ver o fio, vamos ver o disjuntor, vamos ver antes do disjuntor, o que vem antes. O que vem antes do seu pé? É o seu tornozelo. O que vem antes do tornozelo? É a canela. O que vem antes da canela? É o joelho. O que vem antes do joelho? É a coxa. O que vem antes da coxa? É o quadril. O que vem antes do quadril? É a coluna. Pronto. Aí você acha quem é o malvado aí na história. Bom dia para quem está chegando. Você tem hernia de disco, né? Então, já tem que cuidar. Fiz o exame do quadril e tem a hérnia, e sim, no quadril. E é isso aí. E o ultrassom não deu rompimento, viu? É isso. Então, não deu rompimento do ultrassom, então o problema não está aqui. O problema está no encurtamento do nervo. O nervo está encurtado, o nervo está sendo irritado lá em cima. Ele está puxando, o seu pé está fazendo assim, tá? Ele está arriando aí. Vai ter que trabalhar lá em cima. Vai num quiropraxista, um osteopata e pede para ele dar uma olhada na sua lombar. Solta a lombar. Vai soltar lá embaixo também. É fato. Condromalácia, condropatia, essas coisas, tudo sim. Tudo que acontece na sua perna tem a ver com a sua coluna. Raras vezes, como eu falei antes, pode ser um rompimento porque você fez um exercício exagerado, alguma coisa, então é lá dentro. Raras vezes vai ser do local. Do local. Inclusive, problemas de joelho, todos os problemas de joelho que eu conheço, eu tenho resolvido primeiro trabalhando a lombar, quadril, lombar, mais acima, ou tornozelo. Que às vezes os problemas estão no pé. O pé pode ter joanete e você está sentindo dor no joelho. O joelho só piorou, o gelo só piorou. Coloca calor, tá? Aguenta o pé no chão. A gente acha assim, você falou sobre academia, pilates e tudo mais. A gente acha que qualquer exercício vai resolver o nosso problema, mas não é. Se fosse assim, nem existiria a fisioterapia, né? A fisioterapia eu digo assim, uma das ciências mais incríveis que tem é a fisioterapia. Porque com a fisioterapia, mesmo às vezes você está fazendo um exercício igual aquele que faz lá na academia. Mas como tu está fazendo isso na fisioterapia, é diferente. Porque o fisioterapeuta sabe coisas
que o preparador físico não conhece. Coisas bem importantes. O gelo só piorou, o gelo só vai melhorar na hora. Na hora você vai sentir um alívio, porque não vai sentir a dor, ele é como um anestésico, tá? Depois, o gelo não faz ação nenhuma. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com calor, tá? As bolinhas de tênis, vai fazer isso para tentar melhorar. Estava fazendo academia e pilates, e aí a gente acha que por estar fazendo academia e pilates, a gente não vai ter lesão. Às vezes, a tua academia, e olha, desculpe ter que dizer, mas às vezes o teu pilates está causando essa fascite plantar. Porque pode ser que você esteja fazendo o exercício no pilates que esteja flexionando demais a sua coluna. Exercícios que flexionam a coluna para frente, quando você flexiona para frente, abrem atrás as vértebras e fazem a saída do disco para cima da medula. Então você provavelmente tem uma pequena escoliose e está dando isso num pé só. Você vai ter que botar esse pé no calor. Vai ter que procurar alguém que massageie a perna de lá de cima. Vai para o massagista. Massageia a perna de cima até embaixo. Diz, massageia minha perna lá de cima. Libera a tua coluna, libera as costas, solta a musculatura das costas, quadrado lombar, tudo isso aí tem que soltar, de cima até embaixo, para liberar os músculos que está todo mundo puxando e está encolhendo o teu pé. É o jeito de resolver. E não parte para o frio, parte para o calor. O calor vai resolver para você. Coloca o pé dentro de uma bacia com água bem quente, um pouco de sal, e isso vai aliviar. Isso vai aliviar sim. Vai ser muito melhor fazer desse jeito. Certo, minha gente? Então, para vocês verem que as coisas, quando o nosso corpo, nós temos a parte do meio, né, central, e tem as partes periféricas. Toda a parte periférica, ela sai do meio, a inervação sai toda aqui do central. Então, se a gente não consegue fazer um movimento que gere saúde aqui, vai sempre causar um grande problema. Fiz um grande investimento para a minha vida receber os seus atendimentos. Obrigado. Eu que agradeço, Rosane. Muito, muito obrigado pelo seu depoimento. Aquela bolsinha térmica ajuda? Não, é muito pouco. Bolsa térmica é muito pouco. A bolsa térmica ela não vai abraçar o seu pé, né? Você precisa colocar mesmo o pé dentro de uma bacia de água quente para aquecer. E, vou repetir, vai para o massagista, pede para ele massagear lá de cima até lá embaixo, soltar toda a musculatura. Um bom massoterapeuta vai resolver isso para você, soltar a perna, sabe? Soltar os músculos da perna para a fascite plantar não ter tanta ação. Mas você só vai resolver mesmo resolvendo essas hérnias de disco. E aí é o negócio seguinte, né? Ou você entra para um programa de exercícios que tire isso de você, ou você faz um tratamento com um osteopata, com um quiropata, para fazer a descompressão. Você tem que fazer a descompressão lombar. Tem que fazer, não tem outra. Para descomprimir essa musculatura, sabe? E soltar ali as vértebras lombares que estão pressionando o nervo e estão gerando esse atrito lá no seu pé. É o jeito. Pessoal, é isso. Então hoje já fizemos bastante exercício, já treinei com os meus alunos, já estamos aqui conversando já basicamente um pouquinho mais de meia hora e vamos seguir para a vida, né? Hoje feriado e aniversário do meu pai. Meu pai hoje faz 90 anos, gente. É maravilhoso. 90 anos.
É bastante, né? Felicidade de ter o pai da gente junto, né? Pessoal, um beijo e do coração de vocês e até amanhã, quem sabe?